Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira, dia 10/7. Vamos ouvir o Evangelho do dia que se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito de vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, nós acabamos de ouvir no Evangelho que Jesus envia seus discípulos em missão. Ele os preparou para depois os enviar, dizendo assim: a missão que vocês têm para cumprir, que é o anúncio da boa nova da salvação, o anúncio do reino de Deus, não será fácil. Nem todos vão aceitar a mensagem da boa nova da salvação. Tanto que muitos vão acabar vos perseguindo. Mas vocês não devem se preocupar. Quando alguém prender vocês, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo, ele vos ensinará tudo. Meus filhos, o anúncio da boa nova da salvação, ela incomoda muitos que estão na desobediência. O anúncio do reino de Deus incomoda aqueles que caminham no caminho errado, ou seja, não é o caminho do Evangelho, e quando ouve a verdade incomoda. Então o anúncio do reino de Deus incomoda todos aqueles que querem permanecer na desobediência. Por isso que Jesus falou assim: vocês serão perseguidos, porque haverá muita resistência em ouvir falar do reino de Deus e principalmente em acolher o reino de Deus. É preciso que vocês sejam perseverantes, diz o Senhor. Meus filhos, quando a pessoa está a serviço do Evangelho, tem que ter aquela total confiança: Deus está caminhando comigo. Deus está caminhando conosco. Quando nós abraçamos a verdade do Evangelho em nossa vida, nós então abraçamos também aquele compromisso de dar testemunho de quem é a pessoa de Jesus. Mas, meus filhos, até hoje, infelizmente, quantas e quantas pessoas que não aceitam o anúncio da boa nova da salvação. Até hoje, meus filhos, quantas e quantas pessoas que rejeitam a pessoa de Jesus. Sabe por quê? Para aceitar o reino de Deus, é preciso que haja conversão. E muitos não querem saber de conversão. Para aceitar o reino de Deus, é preciso que haja uma verdadeira mudança de vida. Ou seja, deixar uma vida errada para trás e recomeçar uma vida nova na pessoa de Jesus. É pôr em prática os ensinamentos do Senhor. Por isso, meus filhos, que muitos, infelizmente, ainda resistem quando se fala do reino de Deus. Não querem saber da pessoa de Jesus. Agora,
Para aqueles que anunciam a boa nova da salvação, não podemos ter medo. Não. Se eu tenho que anunciar a pessoa de Jesus, eu não posso ter medo das críticas. Eu não posso ter medo. Você não pode ter medo. Se você tem que anunciar a boa nova da salvação, anuncie. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo vai nos iluminar, nos dar sabedoria, prudência, discernimento. É o Senhor que disse que nós não devemos nos preocupar. Por isso, meu filho e minha filha, vale a pena evangelizar e é preciso evangelizar. Levar as pessoas a ter um encontro com o reino de Deus, porque quem tem encontro com o reino de Deus, que é a pessoa do próprio Jesus, tem um encontro com a vida nova. E quando a pessoa aceita viver essa vida nova na pessoa de Jesus, ela também está caminhando rumo à vida eterna, porque ela segue Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade e que é vida. Por isso, querido povo de Deus, que o Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, possa nos ajudar dia após dia a viver a nossa fé. E olhem, meus filhos, não tenhas medo de testemunhar a sua fé na pessoa de Jesus. Nós não podemos ter vergonha de viver a nossa fé, de forma alguma. Nós temos que vivê-la dia após dia, mostrando a importância de Jesus na nossa caminhada. Portanto, vamos evangelizar sem medo, sem resistência e confiando, é o Espírito Santo que nos conduz nessa missão que o Senhor nos enviou, que é o anúncio da boa nova da salvação, anunciar Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade e que é vida. Que o Senhor possa nos conduzir sempre com a luz e com a força do Teu Espírito Santo. Deus abençoe você e também a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.